fazer sua oração, pedindo que Deus lhe ajude a aguentar a lida bruta. Depois monta e vai pro campo, levando Deus na garupa. O Deus Todo-Poderoso é parceiro do gaúcho. Quando a força no braço já não aguenta o depuxo, é Deus quem sustenta o índio todos os momentos da lida, amigo que o acompanha até depois desta vida. Bom dia, eu sou Ronaldo Santos, está começando aí mais um programa devocional Maná do Sul. Louvamos a Deus aí por mais uma manhã, mais uma noite passou, mais uma manhã aí que está iniciando, mais um dia na presença de Deus. E desejamos então aí uma ótima quarta-feira a todos os nossos queridos, amados irmãos, amigos, ouvintes. Hoje, dia 25 de março de 2026, você está escutando o programa Devocional Maná do Sul, programa que vai ao ar aí de segunda a sexta-feira, das 7 até as 7h30, 30 minutinhos de meditação na palavra, fazendo aí o nosso devocional juntos, escutando aí um belo louvor, bem marcado, bem campeiro, e encerrando aí com uma oração para nós encararmos aí o nosso dia com a doce e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já de imediato vamos então passar para o nosso louvor do dia, né? E nós estamos aqui com o propósito de anunciar os dons que Deus tem levantado aí, os artistas. Então, todos esses grupos, cantores, conjuntos que Deus tem levantado aqui no Rio Grande do Sul, usando a cultura gaúcha para pregar o Evangelho de Cristo. E hoje vamos escutar aí Guris de Cristo. Nasci lá na grota e não há quem possa meu jeitão mudar. O jeitão a vontade, minha felicidade é a Cristo louvar. Eu tenho lembrança que desde a infância eu vivia sonhar em trabalhar pra Jesus nesse Brasil inteiro, sempre viajar. Em trabalhar pra Jesus nesse Brasil inteiro, sempre viajar. Que felicidade de ser um campeiro, aqui sou feliz o ano inteiro. Parece uma festa quando a bicharada começa a cantar. Que felicidade de ser um campeiro, aqui sou feliz o ano inteiro. Aqui não tem tristeza, aqui eu nasci, aqui eu vou morar. Pensei em desanimar. Pra minha alegria, o meu grande sonho Deus veio realizar. Hoje vivo cantando, falando de Cristo a evangelizar. Mas não saio da grota, aqui eu nasci, aqui eu vou morar. Mas não saio da grota, aqui eu nasci, aqui eu vou morar. Que felicidade de ser um campeiro, aqui sou feliz o ano inteiro. Parece uma festa quando a bicha
eu vou morar. Aqui não tem tristeza, aqui eu nasci, aqui eu vou morar. Aqui não tem tristeza, aqui eu nasci, aqui eu vou morar. E é nesse balanço, guri, que vamos mostrando o que é felicidade campeira. Bem, queridos irmãos, estamos de volta, depois de ouvir aí esse belo louvor, bem gaudério, bem marcado, pelos Guris de Cristo, o nome da música, né, do louvor, Felicidade Campeira. Tá aí, fica a dica de hoje, então, os Guris de Cristo, esse talento aí que Deus tem levantado também, mais um talento aqui no Rio Grande do Sul. E fica a dica aí para sua lista de música, né? Sua playlist. Você que está nos acompanhando aqui e recebendo as dicas diárias aí de músicas, de louvores gaúchos, né? Bem, no estudo passado, nós meditamos um pouquinho ali sobre o sacrifício, né? O título, inclusive, é O Sacrifício Não Resolve o Problema do Pecado. Nós estudamos também que a lei não resolve o problema do pecado e o sacrifício também não resolve. A Bíblia é bem clara, nós repassamos ali versículo por versículo e nós vimos que as Escrituras deixam claro ali, esclarecem, né, na carta aos Hebreus, que o sacrifício da lei, ele não tem o poder, a solução dos pecados da humanidade. E, claro, eu anunciei que estaria encerrando, entrando no assunto de Cristo, mas eu não posso fechar este assunto sem falar de mais uma característica, né? Mais uma doutrina. E eu não posso deixar ela de fora justamente porque essa doutrina é central nas religiões humanas, as religiões terrenas. Porque as religiões, apesar de elas não abordar o assunto do pecado, elas ficam desconfortáveis com os erros, né? E os erros cometidos, as falhas cometidas, e elas procuram resolver dar uma solução ao pecado. Em outras palavras, elas querem dar uma solução ao pecado, né? E qual é a solução do pecado? Humanamente falando, pensando, como é que a gente soluciona uma dívida? Nós temos que pagar essa dívida, né? Então, isso é a nossa razão, é o nosso natural. O nosso natural exige o quê? Para cada dívida, um pagamento. Isso é natural para nós. Nós entendemos que se eu estou devendo, eu tenho que pagar, né? E por isso que as religiões humanas, elas tendem a ir por esse caminho, o caminho da quitação da dívida. Então, se eu cometo uma agressão, um erro, uma ofensa, um pecado, eu abro uma dívida e eu preciso pagar esta dívida. Então, este raciocínio humano, quando levado para a fé, ele altera toda a nossa teologia, né? A nossa soteriologia, a nossa doutrina da salvação. E a maioria das religiões, para não falar a totalidade delas, né, elas entram neste caminho, o caminho do pagamento, da quitação da dívida, da eliminação da dívida. Só existe uma forma de eliminar a dívida, é pagar ela, né? Por isso existem o quê? As ofertas, os propósitos, né?
Então, as alianças e os pactos, e pode chamar aí o que você quiser, né? Que as pessoas fazem diante de Deus, né? Faz um propósito, né? E atam ali diante de Deus algum sacrifício. Ou não sabe como vai fazer para pagar aquilo ali, vai diante de um sacerdote, de uma sacerdotisa, e a sacerdotisa lá consulta lá, sei lá o quem lá, e diz, a entidade está dizendo que tem que fazer isso, aquilo, aquele outro para quitar, para resolver esse problema. Então, as religiões, elas tendem nisso, né? E nós vemos que isso aconteceu. E está acontecendo. Existem religiões até hoje que elas estão fundamentadas, a sua doutrina da salvação, ela está alicerçada no pagamento. E este pagamento, em outras palavras, são obras, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para pagar aquela coisa que eu fiz anterior. Então eu tenho que praticar alguma coisa. Eu tenho que ter um esforço. E às vezes alguém acha que esse esforço tem que ser sacrifício, porque se eu fiz uma agressão leve, é um sacrifício pequeno. Se eu fiz uma agressão média, eu tenho que ter um sacrifício maior. E se o meu delito é gravíssimo, eu tenho que ter um sacrifício que tem que correr sangue nos olhos. É isso que mais ou menos as religiões humanas ensinam, né? Então nós vemos essa relação de pagamento dos erros, dos delitos, dos pecados em toda a história aí das religiões, né? Nós vimos, né, que Deus introduziu isso na religião judaica, no povo de Israel, como doutrina pedagógica, né? Então, Deus introduziu esse sistema pedagógico dizendo que ali na frente, né, esta obra seria realizada de forma única e suficiente. Então, Deus introduziu isso de forma pedagógica no povo de Israel. Nós lemos isso, né? Lemos juntos ali em Hebreus, que Hebreus deixa bem claro que o sacrifício, a obra do sacrifício, né, a ação do sacrifício do animal, ele simplesmente era o quê? Figuras do que havia de vir, que era uma figura de Cristo. Aquele cordeiro que era imolado, oferecido, sacrificado, ele era o quê? Uma figura da pessoa de Jesus, do sacrifício vicário de Jesus, né? Então é isso que está escrito em Hebreus, foi isso que nós estudamos. Só que esta doutrina pedagógica em que Deus estava anunciando, conscientizando o espírito humano, o coração humano, a consciência humana, que deveria haver um sacrifício para pagar os pecados, né? Deus estava ensinando através, então, da lei dos sacrifícios, revelados por Moisés na antiga aliança. As religiões copiaram esse sistema e adotaram as suas práticas soteriológicas, né? Então, inclusive a própria igreja entrou por esse caminho, viu? A própria igreja entrou, né? A igreja romana, a igreja católica romana, ela entrou por esse caminho aí das obras. E nós conhecemos aí a história, né? Nós vimos aí o caminho das indulgências, né? As indulgências ela não removia o pecado, mas ela perdoava a culpa, né? Então, apesar de não eliminar o pecado, não é perdoar, apesar de não eliminar o pecado, a indulgência retirava como é que é
a justiça ali, né? Devida, né? Então, e como é que era essa prática da igreja? Isso aí entrou aí, ali pelo ano 300, ali entre o século 4, 5, 6, né? Teve, claro, foi bem forte as indulgências ali no século X, no ano 1000, 1100, né? Que aí ali sim, aí ali a igreja virou de ponta cabeça ali, e aí queria eliminar um pecado, tinha que comprar isso, pagar aquilo, né? Então, inclusive foi ali que Martinho Lutero estava lendo a carta aos Romanos, capítulo 1, e ali ele viu que a salvação é pela fé, né? A salvação é pela fé e não pelas obras. Então, nós vemos ali que quando a história conta que Martinho Lutero, quando ele está estudando e está lendo, vou ler aqui Romanos, capítulo 1, tá lá, ele era um monge católico, né, estudando, e aí a história conta que ele está lendo a Bíblia, né, e tá ali, ó: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. E a história conta que quando Martinho Lutero leu Romanos 1,17, ele disse: hã? O que está escrito aqui? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Isso flechou o coração de Martinho Lutero. E ele disse: opa, a salvação é pela fé, não é pelas obras. Eu não tenho que agir, fazer caridade, fazer coisas boas para tapar o meu pecado, porque se é pela fé, não é pelas obras. E aí entrou uma grande dúvida, um ponto de interrogação, uma pulga no casaco aí de Martinho Lutero, né? E aí, a partir daí, ele começou a revirar as escrituras para entender a salvação pela fé, né? E aí, você sabe o que aconteceu, né? Houve aí um grande debate teológico naquela época, onde a igreja não aceitou ele. Ele não pediu para sair da igreja, mas a igreja tocou ele para fora e ele foi expulso, né? Excomungado. E desde o início ele nunca quis sair. Ele só queria preservar essa sã doutrina que ele estava estudando. Mas ele foi expulso, e aí sim, e quando ele foi e não voltou mais, né? Mas nós vemos aí que a própria igreja, né, romana ali no século 4, 5, ali a partir dali, entrou essa doutrina da prática de obras para remover os pecados, né? Então isso é uma coisa bem antiga, e nós vemos aí as pessoas praticando sacrifícios ainda até hoje, praticando sacrifícios, praticando obras de caridade, né? Nós vemos religiões aí que tem isso, né? Por exemplo, as espirituais, aí, as espiritualistas, né? Elas têm aí a prática da caridade. E a doutrina de soteriologia delas, de salvação delas, está baseada o quê? Nessa troca. Ó, se tu fez aquilo ali, só tem uma forma de remover, tu tem que pagar. Então, quanto mais boas obras tu fizer, mais tu vai apagar os teus pecados, os teus erros, e mais tu vai ficar evoluindo. Então, é uma doutrina de salvação racional, que é o que nós entendemos. No nosso plano aqui, material, físico, é o que nós entendemos. Nós não conseguimos explicar de outra forma. A mente humana diz: nossa, tu tá devendo, ter que pagar, né? É isso que nós entendemos. Isso fica racional, entendível, né?
Então, as religiões humanas, elas têm isso, elas têm a prática de boas obras, né? E, claro, como nós vimos, isso foi introduzido por Deus a Israel no sentido pedagógico inicial, e os mandamentos, hoje nós vemos que eles nunca foram feitos para salvar ninguém. Os mandamentos, a lei, ela teve o propósito de mostrar o quanto nós éramos devedores, né? Mas hoje, esse significado das boas obras, né? Atos de bondade judaico, né? Mitzvah, e tem outros, Tzedakah, né? Tzedakah, não é minha área, né? Então não vou me atrever mas os atos de bondade têm muito a ver com cumprimento de deveres para pagar coisas, pagar dívidas. E estão submetidos ainda na antiga aliança, tentando remover os seus erros, praticando os mandamentos para se purificar. Então a purificação ainda está nesse sentido da purificação. E Jesus veio, a nova aliança veio dizer, ninguém vai conseguir, nem com atos de bondade, nem com atos de caridade, nem com indulgência, nem com nada. As obras não salvam. O que salvam é a fé. É outra coisa, é por outro caminho. Só que nós ficamos constrangidos. Mas nós só ficamos, como é que é? Não é alegre, mas nós ficamos de uma forma assim satisfeitos, né? Não é esse termo, mas nós ficamos em paz quando a gente consegue pagar. A gente paga, a gente fica em paz. Eu estou devendo, paguei, agora eu fico de nariz empinado porque eu já paguei. Agora a gente fica constrangido quando não tem condições de pagar. Aí vem alguém e diz, não, eu pago para ti. Tu até gosta, fica legal, mas tu fica, que coisa chata, eu não consigo pagar, todo mundo paga menos eu, né? Vou entrar lá no restaurante, todo mundo pagando e eu não tenho dinheiro. Diz, não, vai lá junto com a gente, eu pago pra ti. É legal, mas tu entra lá e diz, fica meio constrangido, todo mundo na hora de pagar, todo mundo pagando e tu ali, né, esperando que o outro vai pagar por ti. A gente se constrange com isso, nós gostamos de pagar. Nós estamos devendo, nós vamos lá e pagamos e calamos a boca do cobrador. O cobrador tem que ficar quieto porque foi lá e paguei e acabei com ele. E na salvação a gente não consegue. Aí a gente fica dependente da graça de Jesus. Tem que vir de graça pelas obras dele. Então a gente fica... É contra a nossa natureza receber algo de graça. Não significa que aquilo não tem preço. Aquilo tem preço. Quando eu vou jantar num restaurante, eu não paguei nada. Não custa nada. Custou caro, né? Só que não fui eu que paguei. Foi um amigo meu que tinha dinheiro, não tinha. Né? A salvação não significa que não tem preço. Ela tem preço, ela custa caríssimo. A Bíblia diz que ninguém consegue pagar. Vai se esgotar todos os recursos da terra e ainda vai faltar dinheiro para pagar a salvação. Ou seja, a salvação é caríssima, a Bíblia fala. Né? Só que eu não pago, outro pagou por mim. E quem pagou isso por mim foi Jesus. Então eu queria deixar nessa reflexão, a salvação, né, ela é pela fé, ela não é pelas obras, ou seja, as obras não resolvem o problema do pecado humano. A lei não resolveu, o sacrifício não resolveu, muito menos as obras. Onde é que está escrito isso? Efésios, vamos ler o que está escrito em Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades dos infernos do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os que estão no mundo também são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos
vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. No versículo 8, Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Então, tá aí Efésios 2, taxativamente, no versículo 8 e 9, ele determina, diz assim, ó, não vem de vós. A salvação não vem da terra, não vem do mundo. Não adianta tu praticar atos de bondade, caridade, atos de caridade. Pode fazer o que tu quiser. Salvação não vem desta terra, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ó, eu comprei, eu cresci sozinho porque eu fiz, eu sou bom, né? Eu evoluí sozinho. Deus está dizendo, a salvação não vem disso para que ninguém faça isso. A salvação vem pela fé. Nós somos salvos exclusivamente pela fé. Ou seja, as obras também não resolvem o problema do pecado. Deus abençoe. Com esta palavra, ficamos por aqui hoje, né? Agora sim, né? No próximo encontro, nós vamos estar falando então sobre a pessoa de Jesus. Deus abençoe. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, muito obrigado por mais um dia na tua presença, por mais uma manhã, também, Senhor, por uma noite de descanso, de renovo. Te pedimos a tua graça, a tua paz, te pedimos, Senhor, a tua bênção. Se conosco no dia de hoje, abre as portas, janela do céu sobre nós. Glorifica o teu santo nome e nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos, tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma ótima quarta-feira e, se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!